Bom, eu tinha anotado alguns pontos aqui, mas eu vou falar só de dois. Antes disso, eu queria só propor o seguinte: diante do que o Licínio leu lá em relação à questão do dashboard e a apresentação da Natasha com relação aos resultados, na nossa próxima reunião é dia 1º de abril. E é verdade. Pois é, eu queria sugerir que a gente abrisse um espaço na pauta para convidar a Genesa para vir apresentar os números aqui. E aí a gente bate com os nossos e começar a tratar disso seriamente. Não seria uma apresentação conceitual da Genesa, não, tá? Seria bater número, trazer o que ela tem da FIP para cá, em relação aos nossos, ao que nós conseguimos ver, começar a tratar disso. E, principalmente, o que eu gostaria de fazer nesse convite é que ela apresentasse as medidas em função desses dados apurados. O que está sendo proposto para cada concessionária em relação aos dados apurados? Qual é o plano? O que vai ser? Qual é o passo à frente disso? Se na visão do fiscalizador isso está correto, está bom, está ruim, que ela se posicione nisso aqui. Se a gente puder abrir um espaço, seria muito da pauta de 1º de abril. Desculpa, mas não tem como não rir de 1º de abril. Mas vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: eu queria falar sobre, aliás, esses dois pontos que eu vou tratar aqui podem ser. Eduardo, lembre-se que a FIP está trabalhando arduamente para isso. Ok, vamos, primeiro, É, está aqui, está convidado. A questão é assim: tem dois pontos que eu vou falar aqui que podem ser objeto de encaminhamento ao GAEMA, se for o caso, se for julgado, avaliado como próprio, né? E por isso que eu estou priorizando esses dois aqui. Foi falado aqui a questão da mortandade de peixe na Barra, vou citar esse caso. Na verdade, o que tem lá na Barra, né, nas Lagoas da Barra, você tem contribuição de esgoto de todo jeito lá, né? Foi, não, foi citado aqui pelo Morvan a UTR que foi desmontada, que é muito mais grave do que a do CID, que traz todo o esgoto de Jacarepaguá direto para as lagoas. Você tem toda a contribuição de esgoto das regiões dos rios que não são cuidados, e vai por aí fora. Mas também nós tivemos lá na Câmara Comunitária uma informação, logo no começo dessa operação, que aproximadamente 80% da área das lagoas da Barra tem menos de 1 metro de profundidade, tal o nível do assoreamento. Então você começa a juntar calor com 1 metro de profundidade, não precisa ser muito, muito inteligente, que a gente tem todos os ingredientes ali para que haja mortandade de peixe. Então não é um susto para nós que isso tenha acontecido, não. Mas o fato é que uma maior contribuição de esgoto da Barra e daquela região é vertical. Não é a população de favela, não é isso. Nós estamos falando de contribuição vertical dos condomínios, das associações de moradores, de Jacarepaguá e tudo mais. E aí entra numa questão muito esquisita. Durante a obra de reforma da ETE, da Ayrton Senna, houve lá o problema do acidente com o Bosque da Barra, tá certo? Que esvaziou. Por conta disso, a Câmara Comunitária demandou o comitê e nós fizemos um pedido de esclarecimentos à Genesa e à Iguá. Esse documento tem o número 020/24, foi de outubro do ano passado, pedindo explicações sobre licença de obra, toda a questão da obra da ETE. Quer dizer, coincidentemente, nessa mortandade, você tem essas contribuições todas e tem uma obra na ETE, da Ayrton Senna, acontecendo. Não sabemos o que está, qual é o nível de contribuição ou de relação que isso tem. Mas o fato é que a Iguá respondeu esse pedido de esclarecimento. Claro que o problema do Bosque da Barra foi culpa da natureza, né? Então, tudo bem. A gente até entende, porque é a defesa da própria concessionária. Esse é o cerne do documento que veio da Iguá, que é um problema da natureza. Mas o que é estranho e é repetitivo é que a Genesa não responde, porque no documento tem lá a relação das informações em relação ao acidente do Bosque, e em relação ao acidente do Bosque, a Genesa insiste em dar respostas genéricas e tal, gerúndio, estamos fazendo, estamos indo, estamos correndo. Agora, nesse mesmo documento, tem as perguntas específicas, porque o que a gente quer saber é o seguinte: a contribuição vertical da Barra da Tijuca, que é realmente o grande porte, ela vem de conexões das elevatórias à ETE. São várias elevatórias espalhadas por lá. E a gente sabe que essa conexão entre as elevatórias e a ETE, elas não são
na sua maioria, feitas. Pelo menos não eram. Então, a gente sabe que tem vários problemas de recolher o esgoto dos prédios e devolver para a lagoa, porque não tem conexão entre a ETE e a ETE e as elevatórias. Só que nós não sabemos, hoje, já tivemos monitoramento disso no passado, mas hoje a gente não sabe quantas ETEs são, onde elas estão e quais estão ligadas. Desculpa, estou falando das elevatórias. Quantas elevatórias são, onde elas estão e quais estão ligadas e quais não estão. Então, não adianta, por exemplo, eu já vi apresentações da concessionária dizendo assim, não, fizemos um investimento, reformamos a elevatória tal. Tudo bem, bacana, isso é importante. Mas essa elevatória está ligada à ETE? O esgoto coletado por essa elevatória está sendo levado para a ETE e de lá para o emissário? Temos essa garantia? Porque se nós temos essa garantia, vale a pena fazer um projeto para todos os condomínios em volta e assegurar que as ligações dos ramais estão feitas. Caso contrário, não. Ele coleta no atacado, no varejo, e despeja no atacado na lagoa. Então, a gente tem eu já tenho filmes sobre isso e tudo mais, várias vezes, mas vários extravasores funcionando direto para dentro da lagoa, do esgoto vertical da Barra da Tijuca. Então, essas perguntas, é um projeto que nós estamos tentando fazer, articulando com a Câmara e tudo mais, tal, que é fazer um levantamento e, entre aspas, uma auditoria, não tem nada, é saber o seguinte, se são 25 elevatórias na região, ou 20, ou 32, não interessa. Quantas são, onde estão, é um mapeamento de quais estão ligadas e quais não estão. Porque a gente sabe o seguinte, as que não estão ligadas, elas estão jogando esse esgoto direto na lagoa, nas lagoas. Então, nada impede que a gente trabalhe a quatro mãos, comitê, concessionária, quem tem o INEA e tal. Qual é o plano de ligação dessas elevatórias para que a gente tire essa contribuição das lagoas? Tá? Esse assunto já foi levado para estar nessa carta, já foi levado algumas vezes, parece que é um negócio nebuloso, ele não aparece. E a Genesa não responde. Então, um dos pontos aqui é se vale a pena levar isso para a EMA. Olha, esse é o projeto, mapeamento de todas as elevatórias da região, porque essa contribuição é majoritária dentro do contexto das lagoas. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, assim, também, que afeta, talvez a gente levar isso via o GAEMA, é o seguinte, regulamento de serviços que está em revisão na Genesa. Tá? A questão aqui é a seguinte, foi aprovado no tema 414 que seja cobrado pelo mínimo multiplicado a água e tudo mais, a gente sabe disso, isso afeta negativamente uma parcela da população que tem essa situação e principalmente os edifícios comerciais. Tá? Ok. Então, quem está afetado, tem gente com conta muito alta e tal. Acontece o seguinte, no regulamento de serviços que está em revisão, ele é extremamente, eu sempre falo isso, ele é extremamente nocivo à população, e nós oferecemos à Genersa, lá em 2022, um parecer, artigo por artigo desse regulamento, propondo ajustes nos textos, e sequer tivemos resposta. Tem um sei lá, ou não sei, tal, ele está registrado lá, nunca houve isso antes dos comitês, nunca houve uma resposta. Tá? O que acontece é o seguinte, que afeta, aí eu vou falar aqui especificamente para quem tem contas pelo mínimo multiplicado, prédio do Licínio, por exemplo, tem lá, mínimo multiplicado, paga uma conta, que essa conta ela tem parcela, ela tem uma parcela que ela consome e tem uma parcela de água que é um cálculo, que é o mínimo multiplicado pelas economias. O que acontece? O artigo 61 do regimento interno que está em vigor, ele é expresso que o esgoto tem que ser cobrado pelo medido e não pelo calculado. Então, todos os edifícios, todo mundo que tem mais de uma economia no Rio de Janeiro hoje, está sendo cobrado pelo dobro, se for o dobro, né? Ou 80%, quando é na Rio Mais e tal. Mas, enfim, o esgoto está sendo cobrado sobre o mínimo multiplicado. E, na verdade, o próprio regulamento em vigor hoje, artigo 61, define que ele tem que ser cobrado pelo mínimo. Ou seja, como é que é a conta? Eu consumi 100 metros cúbicos e o mínimo multiplicado é 150. Perfeito. O 414 definiu que você pode cobrar pelo mínimo multiplicado. Então, você vai cobrar a água pelo 150, mas o esgoto tem que ser pelo 100. Até porque não faz sentido você pagar esgoto de uma água que foi calculada, não foi consumida, não gera esgoto. Tá?
E isso está sendo generalizado. A SEDAI já fazia isso no passado, mas era ilegal. Passou a ser legal a partir de 20 de junho, mas o regulamento é expresso. O tema 414 tratou de água. Tá? Então, o que acontece? O esgoto ele é um percentual sobre a água. Então, vamos falar, aqui nessa nossa região aqui é 100% da água, mas é 100% da água medida. Então, aí entra o tema aqui para a gente ver se vai ganhar ou não. O nosso receio... Pequena parte. Eu fiz um requerimento à Águas do Rio pelo meu prédio e a resposta foi padrão à Genesa. Não respondemos. Não respondemos, tá certo. Então, o que eu estou trazendo aqui? Primeiro é um aviso, e pouca gente conhece isso por dentro, até a própria parte jurídica, não sei nem se você tem conhecimento lá no Ministério Público ou não, mas está expresso lá. Como esse regulamento está em revisão, e é incrível que mais uma vez, a representação pública, nossa representação da sociedade, não participou do regulamento e não está participando da revisão desse regulamento. Então, o primeiro ponto é o seguinte: nós precisamos preservar o artigo 61, porque senão ele sofre uma modificação e torna, né, legal o que é ilegal, tá certo? Então, a gente não sabe o que está acontecendo lá. Talvez seja o caso de levar isso ao conhecimento do Ministério Público para a gente, primeiro, preservar o artigo 61 do jeito que ele está e levar para a população o conhecimento que, se está sendo cobrado pelo dobro do calculado, está sendo cobrado a mais.